Racionalização de denominadores. Primeiro exemplo, 3 sobre raiz quadrada de 7. Racionalizar um denominador é você tirar do denominador os números irracionais. Em matemática, não se pode deixar uma fração com um número irracional no denominador. Para que a gente consiga tirar raiz quadrada de 7 desta fração aqui da parte de baixo, nós vamos multiplicar por raiz de 7 sobre raiz de 7. Por quê? Raiz de 7 é o fator racionalizante, porque se eu multiplicar raiz de 7 vezes raiz de 7, eu vou conseguir eliminar essa raiz quadrada de baixo do denominador. 7 vezes 7, eu posso colocar raiz quadrada de 49 ou colocar 7 ao quadrado. Conservamos a base 7 e somamos os expoentes. Quando não tem é 1. 1 mais 1, 2. Em cima, 3 vezes raiz de 7, 3 raiz de 7. Se aqui eu tenho raiz quadrada de 7 ao quadrado, eu posso aplicar a propriedade, simplificar, e aí vai ficar somente o 7. E aí eu tenho o meu objetivo atingido, que era racionalizar o denominador. 7 é um número racional. Consegui. Era irracional e agora ficou um número racional. E essa expressão é equivalente a esta. Por quê? Porque eu multipliquei por 1. Toda fração com numerador é igual ao denominador. Eu tenho um inteiro e qualquer número vezes um inteiro é ele mesmo. Então, eu escrevi a mesma expressão, a mesma quantidade de uma outra maneira. Vamos ver o segundo exemplo. Aqui, o fator racionalizante será a raiz quadrada de 5, que é a própria raiz que vai me ajudar a tirar o número irracional do denominador da fração. 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado. Conservamos a base e somamos os expoentes. Podemos simplificar aqui, resultado final, raiz quadrada de 5 sobre 5. Consegui racionalizar. Terceiro exemplo, 4 sobre raiz de 2. Eu vou multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2. 4 vezes raiz de 2, 4 raiz quadrada de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado. 1 mais 1, 2. Em cima permanece 4 raiz quadrada de 2 e embaixo 2. Aqui nós podemos fazer mais uma simplificação. 4 dividido por 2, 4 meios, dá 2. 2 raiz quadrada de 2. Essa expressão é equivalente a esta. Esta tem um número irracional no denominador e esta tem um número racional. Que número? Eu poderia colocar o 1, mas não há necessidade, eu posso deixar assim mesmo. Último exemplo. Este último exemplo já é um pouco diferente dos primeiros. Aqui eu tenho raiz quarta. Se eu multiplicar por raiz quarta de 3, conservar a base e multiplicar os expoentes, se eu colocar assim, 1 mais 1 vai dar 2, eu não vou conseguir simplificar o radical. Portanto, eu preciso multiplicar por uma raiz que a soma dos expoentes dê 4. Se aqui é 1, quando não tem expoente é 1, 1 mais quanto vai dar 4? É 3. O mesmo número que eu coloquei aqui, eu tenho que repetir ele aqui. É sempre uma fração igual em cima e embaixo. Agora, eu vou poder multiplicar e vou conseguir racionalizar. 3 vezes raiz quarta de 3 ao cubo vai dar 3 raiz quarta de 3 ao cubo. Embaixo, raiz quarta de 3 vezes raiz quarta de 3 ao cubo, raiz quarta de 3, 1 mais 3, 4. E aí, eu vou poder simplificar. E aí, 3 raiz quarta de 3 ao cubo sobre
3. Podemos simplificar aqui, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Resposta final, raiz quarta. Eu posso deixar 3 ao cubo ou posso calcular 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27.